Eu vou deixar essa live de perguntas e respostas, só dar a introdução aqui. Eu vou tentar fazer bem que uma continuação do podcast, tá? Para quem assistiu, para quem não assistiu, em relação a nootrópicos, em relação à parte cognitiva. Algumas coisas provavelmente eu não consegui explicar da melhor maneira possível, né? Por causa da questão de estar no podcast, assim, se alguma coisa mais assim. Aqui eu com certeza fico mais confortável e a minha fluência verbal, memória melhora bastante. Então, aí eu vou deixar esse tema aí para vocês tentarem, pelo menos aqui nessa live, se manterem nesse tema e tentar fazer uma coisa bacana para deixar no feed. Tem algumas lives que eu acabo fazendo, acaba não ficando gravado, tá? Às vezes falo de assuntos que seriam complicados de deixar gravado, então assim, eu vou tentar manter os assuntos mais politicamente corretos possíveis aqui na live aqui para vocês, para deixar gravado para vocês. Obrigado aí, Daniel. Eu vou desativar os comentários para ficar mais fácil para mim, e aí vocês mandam na caixinha de perguntas e aí eu começo a live, escolho algumas perguntas que a gente vai conversando. Depois que eu acabar de responder algumas perguntas, aí eu abro os comentários para ficar algo mais solto. Então eu acho que fica melhor assim. Bom, essa pergunta aqui já é mais complexa aí. Primeiro a gente tem que realmente saber se realmente a pessoa é TDAH de fato. O que eu vejo dentro da minha prática, a cada 10 pessoas que foram diagnosticadas com TDAH, provavelmente uma de fato é TDAH, tá? O resto são sintomas que o estilo de vida da pessoa proporciona, que são sintomas assim muito gerais, tá? Então assim, o que eu vejo assim, não se faz um diagnóstico correto, não se vê exames hormonais da pessoa, não se mexe em estilo de vida, não faz um histórico correto, né? Porque TDAH, tipo, quando a pessoa realmente é desde muito cedo, de qualquer maneira, por mais que seja de muito cedo, desde a infância dela, provavelmente não é uma pessoa que realmente tem um déficit muito abaixo da maioria das pessoas, que ela possa realmente se beneficiar do uso da terapêutica convencional do TDAH, tá? Então assim, é aquela coisa, então digamos assim, uma pessoa, vamos supor, ela tem naturalmente ela tem 100% da sua produtividade mental, digamos assim. Então uma pessoa saudável, uma pessoa com TDAH provavelmente ela estaria aí, sei lá, 80%. Então assim, não é uma coisa, isso, claro, a gente está falando de neuroquímica, a gente está falando de glutamato, está falando de dopamina, mas só para deixar o mais claro possível para vocês. Então assim, não é uma pessoa que está muito atrás, tá? Então assim, com um estilo de vida correto da pessoa, com uma alimentação correta, com uma higiene de sono correta, com um ciclo circadiano correto, esses sintomas que ela tem muito abaixo, se uma pessoa, por exemplo, essas pessoas saudáveis, 100%, elas não seguem um estilo de vida saudável, elas vão ficar igual uma pessoa com TDAH de fato que segue um estilo de vida correto, tá? E também uma coisa muito importante é a questão de terapia com as pessoas que têm TDAH, tá? Para mudar os hábitos dela, porque isso daí é a coisa mais complicada para o TDAH em si, por isso que necessita realmente de um terapeuta. Falando de nootrópico, tá? Existem uns subtipos de TDAH, tá? Hoje em dia eles colocam vários subtipos, então assim, eles estão generalizando cada vez mais as coisas. Tem pessoas que têm excesso de glutamato, tem pessoas que têm déficit de glutamato. Então assim, geralmente com os nootrópicos, tá? Por exemplo, você fala dos racetãs. Quando eu falo de nootrópico, eu vou falar no geral assim de racetãs, tá? Todos os nootrópicos, todos os racetãs, eles agem no glutamato e alguns, principalmente no PEPT, por exemplo, ele age bastante no glutamato, mas ele impede que exista um excesso de glutamato. O glutamato é o nosso neurotransmissor mais excitatório, tá? Porque ele está muito ligado com o aprendizado, com o foco. Então, assim, dentre os nootrópicos preferidos para as pessoas que geralmente têm um déficit de glutamato, eu coloco no PEPT, tá? Geralmente, e o aniracetam. O aniracetam é interessante, porque o aniracetam ele funciona também para serotonina e ele diminui a dopamina em áreas mais ansiogênicas, né? Alguns receptores mais ansiogênicos de dopamina. Então, assim, no geral, realmente o NuPEPT eu considero mais adequado. E tem aquele perfil de pessoas que têm um glutamato muito elevado, que se beneficiam do fazoracetam. Para vocês saberem, assim, por exemplo, se você tem um glutamato muito elevado, você é aquela pessoa que matuta muito, que fica problematizando muito as coisas, provavelmente você tem um excesso de glutamato. São aquelas pessoas assim que são realmente assim, muito focadas,
só que elas problematizam demais, então elas também transformam um probleminha num problemão porque elas pensam demais. Ela está o tempo inteiro pensando. Tá? E lembrando sempre, quando você usa um Racetam, sempre tem que ter alguma fonte de colina biodisponível, como o alfa-GPC ou CDP-colina. Tá? Nunca deixar sem uma fonte de colina. Minha namorada está com problemas para dormir, pega no sono rápido, mas costuma acordar durante a noite. E aí, peraí, o resto da pergunta aqui agora eu peguei aqui, tá cortado. Tem algo dentro? Tá. Durante a noite com pesadelos. Tem algo dentro da consultoria que ajuda com isso? Uma coisa que eu acho que seria interessante já avaliar seria uma polissonografia dela, porque muitas pessoas que têm pesadelo têm apneia do sono. E hoje em dia o que eu estou mais vendo na consultoria é que uma quantidade muito grande de pessoas tem apneia do sono, tá, em algum grau. Então, às vezes, se a pessoa acorda ali com aquela falta de ar, com pesadelo, que às vezes é relacionado à morte, relacionado a sufocamento, cara, é quase certeza que é apneia. De qualquer maneira, assim, eu não sei como que é o estilo de vida dela, não sei se ela faz higiene do sono. Então, assim, eu trabalho muito com estilo de vida dentro da minha consultoria. Então, assim, até teve um corte agora do Monstercast, que colocaram falando de sono e até falaram, o Wesley falou disso. Eu já falo disso daí há muitos anos, praticamente acho que desde 2015, aí tem tópico meu no Facebook, ou de 2015 no máximo 2017. Tá? A higiene do sono é uma das coisas principais para todo mundo. Então, assim, se uma pessoa ela está muito ativa ali no final da noite, se ela está usando o celular, principalmente ali na cama antes de dormir, às vezes é bem um caso também de uma pessoa que tem essa alteração ali durante o sono ali. Ela tem um início ali de sono, só que ela acaba acordando durante a noite. E tem, obviamente, você tem suplementações interessantes, que tipo, todo mundo deveria usar, por exemplo, o magnésio. Tá? A maior parte das pessoas tem uma deficiência dietética de magnésio, elas vão se dar muito bem com uma suplementação de magnésio. 5-HTP, isso aí eu estou falando em geral, não sei se eu posso estar indicando isso para sua namorada, mas a gente tem interações, né? Mas assim, no geral, 5-HTP, MK677, se é uma pessoa que tem uma boa sensibilidade à insulina, se pratica esportes corretamente, se sabe fazer dieta. Melatonina, tá? Que é interessante, e glicina. Glicina geralmente em doses de 5 gramas. Isso daí eu estou falando generalizando, obviamente, que dentro da consultoria eu analiso esse tipo de coisa. E tem coisas que eu não passo, dependendo da pessoa. Por exemplo, se é uma pessoa que não pratica atividade física e eu sei que ela não vai fazer dieta, eu não vou passar o MK, por exemplo. Então, assim, são coisas que eu analiso dentro da anamnese. Iago perguntou hoje como você faria sua dieta tendo como prioridade performance mental e não tem um BF baixo o ano todo. Usaria algum... Peraí, tá cortando aqui. Usaria alguma abordagem high fat? Cara, assim, eu sempre falo isso e eu sigo também comigo, tá? Eu sempre sigo os macronutrientes. Então, assim, tem dias que eu como mais gordura, obviamente eu vou diminuir o carboidrato. E tem dias que eu como mais carboidrato e obviamente eu diminuo gordura. Hoje em dia, atualmente, eu estou em jejum intermitente, estou fazendo 2 refeições por dia, geralmente num período de 5 a 6 horas durante o dia. Isso daí me traz uma produtividade mental e um bem-estar muito grande ao longo do dia. Tá? Então, assim, geralmente eu como às 14 e umas 18 horas. Tá? Então, assim, eu almoço tarde e janto cedo. Tá? Isso daí é o que eu sigo na maior parte dos dias. Tem dia, obviamente, que eu vou aumentar minhas calorias e aí eu vou abrir essa janela, porque eu não consigo comer alimentos saudáveis em 2 refeições a ponto de exceder minhas calorias. Tá? E no geral eu faço uma dieta hipocalórica. Tá? Se for assim, provavelmente você me conhece e sabe que eu não sou uma pessoa que pesa muito em questão de caloria. Para mim, caloria é uma questão mais secundária da coisa, mas no geral, se eu for calcular, se eu for falar de caloria, minha dieta é hipocalórica a maior parte dos dias. Tá? Isso daí por uma questão de longevidade. Então, basicamente é isso, e a maior parte da minha dieta vem de fontes animais. Então, sim, a minha gordura, relativamente, em relação ao meio que a gente está falando, e também como eu trabalho dentro da minha consultoria, minha dieta ela é mais rica em gordura, se for olhar as pessoas do meio de performance física, tá? Ou seja, assim,
eu sempre falo para as pessoas, existe uma diferença entre você pensar em performance, em estética, e você pensar em longevidade e bem-estar, tá? São coisas que são distintas. Então é isso, animal based e jejum intermitente, e é isso que eu recomendo também para as pessoas que querem longevidade e bem-estar, questão cognitiva e bem-estar no geral. Fasoracetam precisa de pausa no uso? Quanto tempo? Não, o fasoracetam é um dos racetams e digamos que até a maioria deles que você não precisa fazer pausa, tá, no uso. Inclusive eu até comentei isso no podcast. O fasoracetam ele tem uma habilidade em regular os receptores de GABA-B. Então você tem basicamente GABA-A e GABA-B. Então quando eu falo GABA, você tem B, então você tem o GABA-A e o GABA-B, substâncias que agem em um subtipo, em outro subtipo. O fasoracetam ele regula esses receptores. Então com o tempo de uso a pessoa vai ficando com uma quantidade maior de GABA a ponto dela chegar e às vezes ela não precisar mais do uso, não se beneficiar do uso. Não quer dizer que ele precisa ser ciclado, se usado corretamente. Obviamente que aí entra aquela questão de colina, tem pessoas que usam nootrópicos em doses altas e não conseguem fazer uma proporção correta com a quantidade de colina e elas começam a ter efeitos deletérios do uso dos racetams, tá? Os melhores compostos para redução de danos com a trembolona. Primeiro assim, o que eu costumo falar que a dose de trembolona que uma pessoa deve usar é a dose que ela consegue tolerar junto com os fitoterápicos que ela usa. Então assim, de uma maneira geral, o que é o principal para você combater os efeitos deletérios da trem é você melhorar seu sono, tá? É você pegar esse colateral muito típico da trem, que é a trem insônia, e você minimizar ao máximo isso, tá? Então assim, volto até a falar das mesmas substâncias praticamente. 5-HTP que aí envolve até doses mais altas, passo naltrexona, que acaba melhorando o sono por uma regulação de ciclo circadiano que acaba acontecendo com o uso de trembolona. O MK677 tem um efeito muito sinérgico com a trem, né? Porque a trem ela melhora a sensibilidade à insulina, o MK melhora o sono e cria uma resistência à insulina ao longo do tempo. Então assim, uma associação fantástica, obviamente o magnésio, melatonina, glicina. Então isso daí é o básico para sono. Tá? Se você usa uma quantidade de trem que você está começando a afetar, então assim, você vai proporcionar o uso de trem em relação ao seu sono. Se você não conseguir controlar o sono, provavelmente o ideal é você baixar a trem. De qualquer maneira, se você acabar tendo insônia, se você quiser meter, estamos falando assim de pessoas que são atletas, que está saindo um pouco aí fora dessa parte cognitiva, mas enfim, que quer tentar diminuir o máximo os efeitos deletérios da trem, é você segurar o glutamato. Tá? Uma das coisas que eu passo para glutamato especificamente é tanto o fasoracetam quanto a glimatina e teanina também, tá? Mas aí óbvio que quando eu estou falando de substâncias gerais, eu não passo todas essas ao mesmo tempo. Eu vejo o perfil da pessoa, vejo também disponibilidade financeira, vejo o que é melhor para a pessoa e passo uma ou às vezes duas dessas substâncias. Tem o NAC também que melhora o glutamato, só que não é tão específico quanto a glimatina e o fasoracetam, tá? Então, mas assim pode ser usado também. E também você melhorar a questão dopaminérgica, né? Isso é uma das coisas que também causa muitos colaterais em relação aos efeitos psicológicos da trem. Então, assim, uma das coisas que eu sempre proponho é o uso de selegitina para a pessoa mesmo, não só a trem, mas uma pessoa que usa esteroides de uma maneira crônica. É importante o uso de selegitina em doses baixas. Doses baixas, quando eu falo doses baixas, é abaixo de 2,5, tá? Selegitina, quando é 5 mg para cima, ela já começa a ter efeito na serotonina e não é o que a gente quer. Você ajuda pessoas que tiveram problemas com as picadas. Eu não faço isso dentro da minha consultoria, obviamente que os alunos que tiveram problema eu ajudo da melhor maneira possível, mas eu não trabalho com isso, eu não ganho dinheiro com isso. Então assim, o que eu posso fazer em relação a propagar as coisas que estão falando para a reversão dos colaterais, para diminuir ao máximo os colaterais, eu faço. Tem nos meus destaques dos stories, tem o protocolo que se usa. Então, assim, é o que eu costumo recomendar para os meus alunos que acabaram tendo alguns problemas. Então, assim, não vou adentrar muito nisso daí, não. Tem algo que ajuda a diminuir o consumo de cafeína sem ficar tão lesado. A teacrina e sulbutiamina. A sulbutiamina é um tipo de vitamina B1, tá? É muito interessante para as pessoas que estão tentando parar de usar a cafeína. No geral, a cafeína você faz desmame, tá? Você pode usar essas substâncias também, mas o ideal é você fazer um desmame e cafeína sempre abaixo ali, falando de uma pessoa que tem um ciclo circadiano de um horário de um dia, né, normal, digamos assim, acorda às 6, dorme às 10, não usar cafeína depois do meio-dia, tá? Isso daí é básico.
E qualquer nootrópico também, tá? Vai ajudar nessa parte cognitiva também no desmame, tá? Isso daí é, tipo, não é assim, digamos assim, não são tão específicos, mas ajudam, tá? Bom, de HIV, cara, é assim, se a gente pega o que falam sobre HIV, que HIV ele é individual, tá? Então, assim, tem pessoas que têm um HIV mais baixo naturalmente, pessoas que têm um HIV mais alto naturalmente, só que é aquela coisa, não sai muito de um padrão, tá? Pessoas que vivem a vida normal, tá? Que trabalham, que treinam, que não são atletas de alto nível, e não são aquelas pessoas que vivem mais assim para biohacking, que meditam muito, que fazem yoga. No geral, o que eu percebo da minha prática é que as pessoas saudáveis têm um HIV na faixa de 60 a 80. Tá? Pessoas que estão acima disso são as pessoas que são mais voltadas para isso. Pessoas que estão abaixo disso, elas estão comprometidas com a parte de estresse e descanso. Tá? Então, é assim, é uma das coisas clássicas que eu tenho que trabalhar quando... eu sempre trabalhei com isso com referência de cortisol, né, para saber como está o eixo HPA da pessoa. Então, para mim, isso nunca foi novidade. Na verdade, eu só vi que o HIV é um marcador melhor ali do que você fazer um exame de sangue ali. Só que, assim, um preparador, uma pessoa, um coach, ou até mesmo um atleta, ele sabe da reparação de cada um, tá? Então, assim, o HIV é só uma coisa que você pega ali, uma data, tá? Um papel, um dado, que você chega e mostra para a pessoa, tá vendo? Ó, isso daqui está errado, e a pessoa consegue analisar isso, e ela consegue analisar muito bem em relação às mudanças que ela faz no estilo de vida, e ela vai acompanhando isso. E aí, a partir disso, ela consegue realmente melhorar as coisas na vida, os hábitos da vida dela, olhando esse marcador, tá? Mas, no geral, assim, é uma coisa que um preparador, ele sabe, um coach, ele sabe, um atleta, ele sabe como está o sistema nervoso dele, tá? Então, assim, para quem não sabe, o HIV, o melhor padrão que a gente tem do nosso sistema nervoso autônomo, de como a gente está saudável nessa parte. Então, uma pessoa que tem um HIV mais baixo, uma pessoa que já teve muito estresse, está muito estressada, uma pessoa que está mais no simpático. Então, assim, digamos que basicamente o HIV é isso, tá? É como que está a saúde do seu sistema autônomo em relação a você que é o parasimpático, você que é o simpático, etc. O HIV, é importante falar, não sei se eu cheguei a falar disso daí no podcast, não sei se eu cheguei a falar disso em postagem, mas o HIV, o melhor padrão de HIV é no sono, tá? Você tem o Apple Watch, por exemplo, que ele vai mostrando o HIV durante o dia, e é normal se o HIV durante o dia ficar mais baixo, obviamente, por exemplo, eu estou aqui, estou na live, obviamente meu HIV ele baixa nesse período que eu estou agora aqui, isso daí é normal. Só que o que é importante é que o HIV ele aumente no período que você está dormindo, que você esteja ali no parasimpático. Então, assim, basicamente é isso, 60, 80 é um HIV, digamos, padrão. Acima disso é melhor, tá? Não dá para negar que uma pessoa que tem um HIV maior de 80, 100, falando de pessoas normais, ela está mais saudável que uma pessoa que tem um HIV de 60, tá? No geral é isso. Isso daí o HIV também, assim, você pode, usam ele como padrão de pessoas que têm insuficiência cardíaca, prognóstico de insuficiência cardíaca, prognóstico de pessoas que têm estresse pós-traumático, tá? Então, uma das coisas bem interessantes quando você pega nessas comunidades, que eles fazem experimento de uso de certas substâncias, por exemplo, com veteranos de guerra, por exemplo, que têm estresse pós-traumático, e analisam o comportamento do HIV dele de acordo com o uso de certas substâncias. É uma pergunta boa aqui. Porque se fica diferente no Monstercast fazendo live no Insta diferente? Assim, cara, isso daí é uma coisa que eu tenho que voltar na história. Para quem não sabe, eu tive os problemas, a maioria sabe que eu tive os problemas na Tailândia. E depois que eu tive os problemas na Tailândia, eu tive meio que um descompasso do meu sistema cardíaco, principalmente em relação à parte elétrica. Isso daí eu não tenho conhecimento aprofundado, tá? Mas eu sinto isso. E eu comecei a ter muita arritmia cardíaca, tá? Coisa assim do tipo de chegar lá do nada, tá, acordo assim, tive uma apneia de leve, meu coração ia a 180 e não voltava. Ou em situações de estresse, alguma coisa assim, peguei tipo já rodovia, já tive problemas em rodovias, coisa tipo de trânsito, aeroporto, do tipo de simplesmente eu disparar adrenalina e não voltar. Então assim, eu criei meio que um estresse pós-traumático depois que eu tive um evento desse. E eu fiquei tipo em 180, 190 batimentos esperando o SAMU, porque tinha acabado a energia do apartamento que eu morava.
Aí eu fiquei lá porque eu não conseguia, eu estava estático ali no chão, ali, eu sabia que se eu me movimentasse ali ia dar alguma merda. E aí depois desse dia, eu peguei um estresse pós-traumático, porque eu fiquei ali, tipo, cara, eu vou morrer, era certeza que eu tinha que eu ia morrer. Então, depois disso, assim, qualquer coisa que era relacionada ao meu, a minha, algum ataque cardíaco, alguma alteração cardíaca, assim, tipo, por mais leve que seja, assim, tipo, um ataque cardíaco, tipo, sei lá, 110, 120, até mesmo às vezes em treino, assim, era uma coisa que, assim, eu não conseguia lidar muito bem, isso daí prolongou por muito tempo. Inclusive, eu até aprendi isso com um amigo meu, que também sofreu, tipo, uma coisa parecida com a minha, numa prova dele, que os batimentos dele elevaram pra caramba, e aí não voltou e ele ficou fazendo uma prova muito importante para ele durante 3 horas com um ataque cardíaco fudido. E aí depois disso também o coração dele descompensou e ele começou a ter essa... Tipo, porque assim, seu coração dispara, você já fica mais ansioso e vira um ciclo vicioso. E aí, obviamente, no MonsterCast, tipo, algum evento mais assim, você tem um ataque cardíaco. Então, o que eu faço antes dos dois MonsterCast que eu fui? Eu simplesmente uso muito propanolol. Tá, tipo, o propanolol é um beta-bloqueador que não é seletivo. Então você, tipo, você fica tipo, meio que morto, você fica assim, muito relaxado, você fica tipo, com uma aparência assim, tipo, tá quase dormindo. E aí eu faço isso daí porque eu falei, mano, você imagina tipo, eu chegar e passar mal tipo, num evento em live assim, né? Melhor passar vergonha, tipo, estando morto com uma fluência verbal meio pior, um jeito mais assim, do que eu chegar lá e às vezes, sei lá, disparar ali o coração ali e eu falo, puta que pariu, preciso ir pro hospital, tá ligado? Então, tipo, eu uso muito propanolol antes. Então, assim, é uma coisa que geralmente, assim, inclusive eu acho que eu até comentei, não comentei disso, mas quando uma pessoa ela usa o propanolol, tipo, sei lá, ela tem alguma situação de estresse, para ela não ter aquela coisa enraizada dentro dela, não criar algum trauma, uma pessoa pode usar, acho que o propanolol para diminuir a adrenalina e ela não enraiza, ela não aprende aquele trauma, tá? Basicamente isso daí. Então, eu simplesmente faço isso porque eu tenho um receio de chegar lá e, tipo, passar mal, porque não é uma situação que eu sei que, querendo ou não, eu tenho uma alteração cardíaca até hoje, eu ainda não, pelo menos, por exemplo, hoje em dia quando eu vou, tipo, eu vou para o aeroporto, eu vou, tipo, viajar de carro, hoje em dia eu não uso mais propanolol, porque eu já tive algumas experiências que eu não tive taquicardia justamente por causa do uso do propanolol, que simplesmente meu cérebro desaprendeu aquilo. Então, como eu, tipo, MonsterCast eu fui uma vez, fui 2 vezes, eu usei propanolol. Usei em dosagens mais altas do que eu deveria, que eu sabia que eu não deveria usar, mas assim, falei, erra pra cima, né? Então, basicamente é isso. Porque minha mulher ela chegou e falou, o pessoal falou que você está muito apático e tal, essas coisas. Então, basicamente é isso. Por isso que eu não consigo explicar as mesmas coisas do mesmo jeito. Tipo, numa live no Insta, eu tô tipo, na minha casa, tô de boa aqui. Então, assim, tipo, não é uma coisa live, eu já fiz várias vezes. Então, assim, não é uma coisa que, tipo, me causa nenhum tipo de ansiedade, né? Bem com o T4. Isso daí, a maioria das pessoas, tá, que elas não se dão bem com a terapia de T4 sozinha, tá? Tem muitas pessoas que não convertem corretamente em T3 livre, tem muitas pessoas também que às vezes convertem muito em T3 reverso, às vezes por inflamação, às vezes por problemas às vezes de micronutriente, problema de até mesmo desregulação de ciclo circadiano, pessoas que têm disfunção do eixo HPA, elas não convertem o hormônio bioativo realmente que faz maior parte dos efeitos é o T3. Então, assim, eu sou da opinião que se você for precisar fazer uma reposição de T4, que você reponha o T3 junto, tá? Obviamente com acompanhamento, vendo exames, e o ideal é que o T3 você espace ao longo do dia, quanto mais vezes você puder espaçar, né? Então, assim, se você usar doses baixas, tipo 10 microgramas 3, 4 vezes por dia, vai ser o melhor, porque o T3 ele flutua demais. Tá? Então ele sobe e ele desce muito rápido. Por isso também que dentro da medicina também as pessoas não gostam de passar o T3, porque o T3 causa muitos colaterais justamente por causa dessas flutuações. Tá? Então assim, eu entendo isso e é horrível a terapia de T3 se você usa, tipo, sei lá, 50 microgramas de uma vez. É uma cagada fazer esse tipo de terapia. Então eu entendo esse lado, principalmente até pessoas que às vezes têm algum problema cardíaco, alguma coisa assim. É péssima a terapia com um T3 feita de uma maneira, tipo, errada, tá? Por mais que o T3 ele tenha uma meia-vida mais longa, o pico plasmático dele é muito curto. Daí isso daí, assim, parece que as pessoas elas não entendem o quanto que isso daí importa, essa questão da flutuação do pico de uma substância, não só o tempo que ela está no seu corpo, isso daí é o que mais altera em relação ao colateral. Tá falando de testo, falando de T3, etc. Pessoas não sentirem efeito com o bromantânio, o que é interessante é usar L-tirosina junto. Tá? Então, assim, quem não está sentindo, às vezes é uma questão de falta de uso de tirosina, tá?
Aí é tiro e queda o bromontânio. Isso aqui é interessante. A gente falou no Monstercast disso. Qual a melhor troca para formação de hábitos? Eu até comecei a live falando sobre a questão de TDAH. Que uma das coisas importantes que tem para uma pessoa que às vezes tem TDAH, uma pessoa que às vezes ela realmente não se interessa num assunto, e querendo ou não, quando você usa ali uma Ritalina, você usa o Venvance, você vai estudar, vai fazer alguma coisa, qualquer tipo de hábito que você às vezes não gosta, que você não está acostumado, você melhora a formação e o seu gosto por aquilo. Tá? Então, assim, se for falar de nutrópico, o que tem de mais específico para isso seria o fenilpiracetam, tá? Que é um nutrópico mais dopaminérgico, e o bromontane também. Tá? Então, assim, falando de nutrópicos. Tá? Isso daí, aí, que nem no podcast a gente falou de relação à nicotina também, que eu não posso considerar totalmente um nutrópico, o próprio Venvance, a própria Ritalina em si. Mas aí você sabe que tem uns efeitos deletérios. Tá? Mas qualquer coisa ali que você melhora ali, você está ativando ali seu sistema de recompensa durante um hábito ali, que você está se formando ali, vai te ajudar. E aí não é minha parte, mas eu recomendo sempre um bom terapeuta, tá? Um terapeuta cognitivo comportamental. São as pessoas que são mais objetivas em relação a isso, né? Tá? Que dão um resultado mais rápido. Tá? E principalmente se for usar qualquer tipo de substância, tipo Ritalina, Venvance, substância para TDAH, faz junto com o acompanhamento de terapeuta, para o cara, realmente um bom terapeuta, ele vai te dar um prazo para aquilo ali, tá? Do uso daquela substância. Um terapeuta bom mesmo, ele não vai falar que você precisa para o resto da vida. Nem deveria também um médico também falar para a pessoa usar o resto da vida uma substância que só vai ter efeitos deletérios no longo prazo, no próprio transtorno da pessoa. Associado à cafeína e outros estimulantes. O fenilpiracetam, por exemplo, é um nutrópico que eu até falei nos comentários, é um nutrópico que eu não gosto. Eu não me sinto bem porque ele me causa ansiedade. Tá? Ele eleva tanto minha dopamina que ele me causa ansiedade. Se ainda você coloca ainda, pelo menos para mim, para o meu perfil psicológico, tá? Tem que saber que no fenilpiracetam diversos usuários amam o fenilpiracetam. No meu perfil psicológico, ele é péssimo. Tá? Se eu associo ainda com cafeína ou com qualquer outro estimulante, eu tenho efeitos deletérios. Tá, em relação ao que a gente quer com nutrópicos. Mas ele sim, ele pode ser associado com bromontane, pode ser associado com cafeína. Você só tem que ver se realmente você é perfil adequado, é o que eu falo. Em relação ao nutrópico, você tem que traçar seu perfil. Você é uma pessoa que realmente necessita de mais dopamina, você tem um déficit de dopamina, você tem uma falta de motivação, uma falta de prazer para as coisas, você realmente não consegue pôr foco nas coisas, provavelmente você vai se dar bem com algo dopaminérgico. Agora, se você não é, provavelmente você vai se sentir muito mal com o uso, tá? De qualquer dopaminérgico em si, em excesso. Como regular dopamina depois de muito tempo abusando de anfetaminas e potenai, bromontane, uma das coisas que eu mais tenho resultado, serelidina em doses baixas também. Você tem também substâncias que eu falei agora há pouco na live em relação ao BPC 157, que não é nutrópico, mas é um peptídeo que está relacionado com regeneração, tá? Tanto lesões assim, musculares, tendões, articulações, enfim, e também cerebral também. Uma das coisas que o pessoal relata muito efeito positivo, inclusive de diminuir resistência também de GABAérgico, de dopaminérgico, de opioide, enfim. E o cerebrolizinho também, que eu já comentei também, ajuda. Mas de fácil acesso aqui no Brasil, realmente bromontane, serelidina em dose baixa. E aí entra também o que eu sempre falo, que eu sou aquele cara chato, fala sempre, se você não tiver um sono adequado, se você não tiver exposição solar, se não tiver uma dieta adequada, você não faz uma boa regeneração de nada. Tá? Qualquer tipo de doença que você tiver, qualquer tipo de problema que você tiver, regulação de ciclo circadiano, sono, exposição solar, que é tudo em conjunto, isso daí é base de dieta, é base de tudo. Tá? Então, assim, não procure, não fique procurando pílulas mágicas. Tá? Quando vocês olham que assim, as pessoas relatando melhoras, com a minha consultoria também envolvido essas coisas que eu faço, a pessoa fazendo aos poucos, ela melhorando e ela visualizando isso, tá? Porque assim, questão igual a gente está falando aqui de hábito, é a pessoa realmente ver tipo, o que ela está mudando e ela vê que tipo, está melhorando X e Y na vida e ela vai conseguindo consolidar aquele hábito porque ela está vendo isso, ela está me passando um feedback, aí ela está vendo, estou falando com ela e ela está vendo isso e realmente ela consegue concretizar tudo aquilo. Consegue não fazer só uma semana, mas fazer tipo, por tempo prolongado.
o PRL 853 proporciona benefícios a curto ou só a longo prazo? Especificamente o PRL eu considero a curto prazo só. Depois que você para de usar, você não tem mais esse efeito. Para quem não sabe, o PRL eu vou postar, inclusive, eu tenho diversos tópicos, eu já fiz, já escrevi sobre o PRL, mas eu estou deixando mais bonitinho porque eu fazia de um jeito muito ruim, agora a minha mulher está me ajudando, está fazendo bem bonitinho. E o PRL ele pega a sua memória curta e coloca para de longo prazo. Então, assim, você está estudando alguma coisa, você vai lembrar lá na frente. Basicamente é isso. Tem que usar corretamente, tá? O PRL ele também tem ali uma ação de antagonismo em alguns receptores de serotonina. Tem pessoas que ficam deprê. Eu já mexi com o PRL uma época que realmente eu precisei usar 5-HTP junto, senão eu ficava realmente numa bad bem estranha. Então, assim, PRL pode ser considerado nootrópico, dependendo do perfil e dependendo se você está mexendo ali naquele desbalanço que às vezes, dependendo da neuroquímica de cada um, ele desregula. Eu tenho muitos usuários na consultoria que não sentem absolutamente nada em relação a essa questão de serotonina. Tá? Eu, na época que eu usei, e isso é temporal também, tá? Lembrando também isso, que a sua neuroquímica vai mudando e também, por exemplo, você está com alguma alteração intestinal, por exemplo, sua serotonina vai ser afetada. Então, assim, vamos supor, naquela época eu provavelmente não estava com o intestino que eu tenho hoje. Hoje, provavelmente, não me traria problemas usar o PRL. Um exemplo. Tá? Então, assim, tem todo um contexto. Faço raceta ajuda muito em relação à ansiedade. O Thiago pergunta. O faz ajuda realmente na ansiedade patológica. Eu não gosto desse nome de ansiedade patológica, tá? A primeira coisa. Você sempre tem que pensar que é o ambiente que determina qualquer coisa. Então, assim, provavelmente você é uma pessoa que você não dormia bem, você não se alimentava bem e você tinha um trabalho que você detestava, por exemplo. Tá? Então, assim, você coloca assim, duas coisas dessas três. Isso daí vai te criar ansiedade. Então, às vezes você fica muito no smartphone também, fica muito em rede social, tem hábitos de vida precários. Então, assim, você acaba ansioso. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu faço raceta, inclusive eu passo até para as pessoas que estão fazendo esse nome de bens. E vou ter que mudar meu pós-ciclo com suas dicas de long jack, vitamina D, vitamina E, melhor TPC que poderia fazer. Franjoluro. Eu tenho, desde a época que eu postei, eu só tenho realmente comentários positivos de quem fez. Na verdade, assim, cara, TPC, assim, eu coloquei lá TPC, mas assim, são coisas tipo muito básicas, né? Eu coloco TPC, TPC alternativo é assim, você seguir tipo coisas básicas, você não precisa, você tem que entender que o seu corpo ele tem uma capacidade de autorregulação muito boa. Então, seu corpo sempre está querendo se curar, sempre está querendo se regular. É óbvio que se você não faz essas coisas que eu já falei aqui na live, em relação ao ciclo circadiano, sono, exposição solar e dieta adequada, você não está seguindo a natureza do seu corpo. Tá? Então, assim, ele não vai conseguir se autorregular. Mas a minha TPC basicamente é isso. Tipo, simplesmente é uma autorregulação. E de tireoide também, eu tenho TPC de tireoide, que eu já falei em stories. Então, assim, pessoas de anos de uso, assim, tipo, restartam em menos de um mês. Isso porque eu peço exames especificamente depois de tanto tempo, porque às vezes a pessoa não sentiu nada, não sentiu nenhum sintoma de procrastinação, otimização da oratória para projeto, vê problema em protocolo sinérgico pela manhã, Bromantane mais Fasoracetam, pela tarde no PEPT mais Faso. Eu acho que Fasoracetam, assim, eu não sei se você é um perfil mais ansioso, se você é aquela coisa que eu falei, você é na live de glutamato muito alto, você ficar matutando muito, você ficar problematizando muito, mas o Fasoracetam não entra ali em criatividade e combate à procrastinação, assim, não seria muito específico para isso, tá? O PEPT sim, Bromantane também, influência verbal eu acho que no PEPT já dá conta. E tem o Aniracetam também, que principalmente para fluência verbal ele consegue puxar muito a sua memória para você trazer para a língua. Às vezes você usa até demais, até às vezes fica alterado esse caminho. Tá? Então, assim, eu usaria a Aniracetam no dia especificamente e de base realmente no PEPT e Bromantane. Se você tiver ansiedade com ambos, aí você entra com fase de backup. Então é isso que eu faria. Agora, se você tem aquela coisa, eu às vezes não consigo me concentrar porque eu estou matutando muito. Então, assim, Faso para mim é o melhor nootropico, para outras pessoas não. Sono excessivo diurno, principalmente pela manhã. Qual a melhor suplementação? Bela Nogueira pergunta. Você tem que procurar um médico integrativo de preferência, endócrino integrativo, que vai analisar a sua curva de cortisol salivar.
Você tem um sono excessivo diurno, quer dizer que o seu sono não está sendo profundo e reparador. Tá? Então, provavelmente, você olha ali a curva, às vezes você tem, como a maior parte das pessoas, pelo menos do público que eu atingo, tem disfunção do eixo HPA. E você vai lá no YouTube, coloca zúcaro, fadiga adrenal e você entende o que é disfunção do eixo HPA. Esse nome complicado de uma maneira fácil. Tá? Mas, basicamente, você tem que pensar, na verdade, no seu sono, que ele não está profundo. Tá? Então, a higiene do sono, se você não sabe o que é higiene do sono, você pesquisa o que é higiene do sono. Seria possível Primo Only e Estradiol. Eu fiz isso um tempo e funcionou muito bem. Gostei demais. Principalmente questão capilar, que não ficou tipo seco assim. Agora eu voltei com tipo testo e voltou a ficar tipo seco assim. E o fio parece ficar pequeno. Funciona muito bem. Assim, tipo, se você quiser ainda pôr um Masteron para a parte cognitiva, para a parte de disposição e libido, aí fica mais top ainda. Tá? Mas funciona perfeitamente. Lembrando que assim, eu sou da opinião que o nosso corpo é uma máquina tipo, perfeita, então assim, é óbvio que seria melhor você ter uma aromatização em si da testo, tá? Tipo, provavelmente tem algum motivo muito específico nisso. Então assim, para facilitar o uso de Primo em um protocolo visando estética, é muito fácil você usar Primo com estradiol e ficar tudo muito bem, obrigado. Eu não recomendaria isso daí no longo prazo, falando sendo generalista, porque realmente assim eu entendo que a gente tem uma mecânica perfeita, um design perfeito. Tá? Então assim, provavelmente isso no longo prazo, bem no longo prazo, não é sustentável. Tá? Mas por exemplo, olhando o HIV, por exemplo, meu HIV ficou melhor com Primo e estradiol do que com testo. Aluno também já tem experiência com aluno se sente melhor assim. Agora, de longo prazo, isso daí eu acho que realmente a gente não sabe. Bom, eu vou dar meio que de graça isso porque é uma questão de saúde pública. Tá? A gente sabe que a obesidade está ligada com a maior parte dos problemas de saúde que a gente coloca assim, você vai colocar câncer, insuficiência cardíaca, todos os problemas. Não adianta, você coloca a obesidade, aumenta a incidência de todos os tipos de problemas. Compulsão alimentar. Primeiro, tenha certeza que você realmente está comendo uma quantidade de proteína adequada. Sempre coma a proteína antes de comer o carboidrato. Corte totalmente adoçante da sua vida. Adoçante está contido nesses whey com sabor, em Clyde, etc. Ou dá uma olhada lá nas fotos das coisas que você comprar. Como o máximo de proteína que você tiver, que você conseguir. E aí depois você come os carboidratos. Tente durante o dia você fazer em alguma, digamos assim, ou de manhã ou de noite, zerar o carboidrato. Tá? De manhã, de noite, ou de manhã e noite, se você conseguir, para você ficar uma boa janela do seu dia zero carbo. Tá? Isso daí vai ajudar bastante. Tá? Então assim, eu mexo muito com o público que é obeso. Tá? E assim, eu não tenho um obeso que reclama comigo que ele está com fome. Tá? Porque assim não é para você passar fome. E aí se você realmente consegue fazer isso por uma semana, que a compulsão alimentar está muito ligada com a desregulação neuroquímica, fora a desregulação metabólica também, sensibilidade à insulina, creatina, etc. Cara, depois de uma semana, aí é só vadiagem da sua parte, você sai da dieta. A primeira semana você tem que ficar se controlando, você tem que ficar se monitorando. Tá? Aí entra essa parte de usar fitoterápico, de você ter um consultor, etc. Mas basicamente é isso, além de você também olhar o seu sono. Tá? Que se você não tiver um sono adequado, você vai ver que você realmente, compulsão alimentar fica maior. Tá? Então assim, não tem desculpa para não fazer. Se você fizer isso que eu estou te falando, você não precisa nem de consultoria. Tá? Você só realmente, é uma questão só sua. Tá? Alimentos de consumo humano também, esqueci de falar. Entre na sua cabeça que a maior parte da história da nossa espécie a gente comeu alguns alimentos, tá? Então assim, os alimentos que tem na natureza. Então você pega raízes, pega frutas, pega carnes, ovos, tá? Oleaginosas. Aí dentro desses alimentos, aí primeiro você come a carne, primeiro você come os ovos, tá? Antes de comer qualquer coisa. E tente comer antes de estar totalmente saciado. Deca, tudo 1 para 1, tende a andar sozinho sem muito problema. Em relação ao controle de estradiol, sim. Agora, partes psicológicas, aí você
conseguir entender um pouco de neuroquímica para você saber usar certos fitoterápicos para você combater os efeitos colaterais tanto de Nandro quanto de Bold. Mas em relação à aromatização, roda solto. Aí depende obviamente do seu BF. Se o BF estiver alto, às vezes uma dose baixa de anastrozol ainda vai ser necessário. Dosagem baixa de anastrozol, quando eu falo 0,25 mg de acinjanão, por exemplo. Proporção, eu analiso primeiro o perfil psicológico. Não são todos que são para Bold. Se o cara realmente é muito tranquilo, se a vida do cara está muito tranquilo, se é um cara solteiro, se ele está bem no trabalho, se não é um cara ansioso, beleza, Bold, eu considero que ela tem um potencial de abuso muito grande de dose, tá? Geralmente para primeiro contato 400, 600 mg. Lembrando que a Bold crash estradiol para a maior parte das pessoas, você tem que saber proporcionar a testa, de acordo com o seu BF, ou repor estradiol. Zuka, você faz acompanhamento na consultoria para desmame de antidepressivo de paroxetina? Não é meu público, não gosto de chegar e ficar pegando esse público, mas se chegam pessoas que estão buscando alguma coisa e se elas usam inibidor de recaptação de serotonina, eu jogo na mesa para ela o que esses medicamentos fazem e dou a possibilidade para ela dela tirar esses medicamentos, se for do interesse dela. Então, assim, não é meu perfil, não é para ficar me indicando para tirar gente de remédio psiquiátrico. Eu não gosto de ficar fazendo serviço sujo. Para mim, o prescritor que fez, inclusive para benzo, por exemplo, eu falo assim, ó, se você quiser realmente qualidade de vida, você procura o prescritor e fala que você quer fazer um desmame. Porque não é justo eu ficar fazendo esse trabalho sujo, né? Trabalho fácil de prescrever o negócio ali, combater sintoma, a pessoa vai lá e faz, sem critério muitas vezes, na maioria das vezes. Tem que fazer um acompanhamento hormonal, etc., um acompanhamento dietético. Então, chemical, tipo, em relação aos efeitos que eu tive na minha consultoria, né, a galera mandando feedback em relação a sono, todos os benefícios, questão de pele, etc. E aí eu comecei a ver muita gente, inclusive até a Farmafit também veio passar muitos problemas de pessoas que começaram a ter resistência à insulina. E assim, é uma coisa que realmente causa muita resistência à insulina se uma pessoa não faz um acompanhamento correto. E aí eu fui lá, fiz um post sobre MK pra, tipo, alertar todo mundo, porque o que eu peguei de exame e de pessoas falando de colaterais por causa de resistência à insulina foi muita coisa. Tá? Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Aí eu fico meio assim de postar as coisas, porque não adianta, tipo assim, tudo que é fármaco assim, não, você sempre tem que saber usar, né? E aí como que eu vou postar em stories, toda vez que eu postar em stories alguma coisa positiva, eu tenho que chegar lá e colocar tipo um textão assim, né? Tipo, falando de, ó, tem que fazer assim, usa assado. Pô, tipo, eu também dou consultoria também justamente pra isso também, né? Controle de danos, isso daí é o que as pessoas me procuram, né? Controle de danos e melhora de performance, né? Tipo, qualidade de vida. Nandrolona é mais tranquilo para mulheres, Juca? Então, em relação a colateral de saúde, assim, se você repõe estradiol, eu vejo como um esteroide saudável, sim, tá? Para mulheres. E isso falando assim, nas dosagens baixas, né? Mas é aquela coisa, assim, quem que falou mesmo, Michel? É difícil a gente falar disso daí de longo prazo, né? Porque uma coisa é a gente fala de reposição hormonal de uma mulher que tem 50, 60 anos e, sei lá, tem uma expectativa de vida ali de 80, 90, ou sei lá, vai para 80, uma idosa de 80 vai chegar, sei lá, a 100, alguma coisa assim. É uma coisa. Agora, se você chegar e falar para uma mulher de 30, se isso vai ter prejuízo para ela chegar no 100 em relação à parte mental, não dá pra gente falar, né? Isso daí não tem como a gente falar. Inclusive até no meio, né? No meio a gente não sabe isso, porque geralmente os atletas, as pessoas que estão no esporte, as pessoas falecem de outras coisas antes, né? De chegar numa idade que às vezes o cérebro poderia chegar e pedir arrego, né? Então, assim, falando de, pelo menos da saúde mental, né? Que é essa questão da live, do podcast, é uma coisa que a gente não pode falar, né? Coração e os rins, eles tinham antes do que o cérebro, né? O cérebro é a coisa mais importante, né? Tudo começa aqui, você vê, né? Você coloca lá a figura assim, tipo a medula espinhal, você vai ver, tipo, fármacos para quem precisa ter um pico de produtividade, entrega por 6 meses. Muitos não são financeiramente inviáveis no momento. 6 meses. Cara, eu não sei o que você está falando de produtividade. Se você está falando de completar tarefas,
de você fazer multitasking, não sei o que você está falando, mas assim, eu falei disso no Monstercast. E eu falei também em relação a, eu já tenho, né, inclusive eu acho que postei ontem nos stories, um stories antigo que saiu na caixinha. Se você só precisa completar a atividade, modafinilo, tá? É o que vai fazer a função. Vai te fazer ter prazer e vai te fazer você ter mais produtividade e não procrastinar para você completar tarefas, tá? Então assim, eu não sei se isso daí te ajuda. Agora, se for realista e não te ajudar, se for para partir para Venvance, 6 meses é tempo pra caralho, você tem que pensar que você tem que ver se realmente vai compensar isso daí. Eu costumo sempre falar em rede social essas coisas em relação à corrida dos ratos, né? Que muitas pessoas entram no uso de Venvance, entram nesse meio de produtividade para ganhar material, só que isso daí não tem fim, tá? Então a pessoa fica presa nesse ciclo, ela acha, tá aqui, sei lá, eu vou conseguir, sei lá, tantos bilhões, aí depois eu vou parar. Não, você não vai parar provavelmente por aí, tá? São poucas pessoas que são organizadas para isso. Enquanto isso, você está destruindo a sua saúde, você está perdendo qualidade de vida, você está deixando de aproveitar a sua vida por simplesmente um mecanismo de fight flight que o seu corpo está. Justamente, às vezes, muito intensificado pelo uso dessas substâncias. Você vê assim que tipo, a cafeína, por exemplo, o café ele molda a nossa sociedade. Então, assim, é seu cafezinho ali ativando o seu fight flight ali, você fica com medo, você vai querer produzir, fica com anseios e você gira um mercado de trabalho ali, sendo que você, provavelmente, se você não usasse café ali ao longo do dia para produzir algo que você não gosta, você não estaria ali, entendeu? E quantas pessoas estão nesse ciclo aí? A maior parte das pessoas que me buscam, elas estão nesse ciclo aí, detestam o trabalho delas, estão querendo tipo, ganhar dinheiro aí e não param com isso. E aí aquela coisa assim, eu me aposentar, e você vai se aposentar, você vai estar sem saúde, você vai ter uma expectativa de vida às vezes de 10 anos aí, você não vai ter saúde para você aproveitar a sua aposentadoria. Então assim, tomem cuidado com isso, tá? Com esse meio de produtividade, com esse meio, tipo, eu não sou de esquerda, tá? Mas assim, tipo, essa coisa do capitalismo, do consumismo, né, melhor dizendo, você tem que tomar muito cuidado com essa pegadinha. Jejum prolongado para a saúde e longevidade, eu acho interessante se bem feito, se bem planejado, organizado. Você pega muitas pessoas que já têm deficiência nutricional, às vezes já tem disfunção do eixo HPA, às vezes elas podem até se prejudicar com o jejum prolongado, mas no geral para uma pessoa que já é saudável, ou que às vezes também está com algum problema de saúde mais grave, né? Tipo, com algumas patologias, eu acho bem interessante. Fala André, teste NPP DHB hoje em dia está sendo algo mais seguro e eficaz para médio prazo. Assim, Anandro com DHB você tem que ver bem realmente se você vai usar. Eu não entendi direito qual é a sua pergunta, mas assim, tanto a Anandro quanto a DHB, né? Anandro, que seria, tipo, você tem ali o metabólito ali, a hidronandrolona, vai competir ali com a DHT ali, vai baixar, né? Em receptor. E a DHB já é de hidroboldenona, né? Que é a conversão da Bold pela 5AR. Então ambas baixam a DHT. Então eu não sei se isso daí é a melhor combinação se você realmente não tiver uma proporção muito adequada de teste nisso daí. Mas é uma combinação forte para um book, né? Bem forte. Eu vou ter ali. Então, às vezes é aquela coisa, né? Às vezes você ganha e depois você vai ter que gastar. Ou às vezes assim, né? Você está aumentando. O que eu costumo falar de droga no geral é assim: você está pedindo um empréstimo. Então você está pedindo um empréstimo de produtividade, de prazer, sei lá, dependendo do tipo de droga, para depois você pagar com juros. Isso que é droga, né? Então assim, tem que ver bem se compensa, né? Por isso que eu falo assim, eu não sou contra o uso, mas tem que ser pontual e bem organizado para você se dar bem. Tá? Então assim, eu tenho um público de produtividade, de empresários que usam Venvance, mas eles usam pontualmente. Tá? É muito bem organizado, planejado, e aí compensa. Agora, se eu usar qualquer tipo de droga todos os dias, ou a maior parte dos dias da semana, cara, não tem sentido lógico.